Sabe aquele dinheiro dos nossos impostos? Já parou para pensar como é que ele se transforma em escolas, hospitais, segurança? A resposta para tudo isso está num plano gigante, super detalhado, chamado orçamento público. E entender como ele funciona é essencial. Nessa análise, a gente vai desvendar juntos esse processo. Então vamos lá. O nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai comparar o orçamento do governo com a coisa que todo mundo conhece. Depois, vamos entender o plano mestre por trás de tudo, com umas siglas importantes. Em seguida, a gente acompanha a jornada do dinheiro, vê a diferença entre contas fixas e gastos variáveis e, no final, o mais importante, como qualquer pessoa pode fiscalizar onde cada centavo é gasto. Para começar, vamos trazer esse conceito todo para uma realidade bem mais próxima da gente. Pensa aí, quem é que nunca sentou para botar as contas da casa no papel, né? Aquela planilha ou até um caderninho para tentar entender para onde o dinheiro está indo e fazer com que ele chegue até o fim do mês. Pois então, o governo faz a mesmíssima coisa. Ele senta, calcula tudo o que espera arrecadar e planeja como vai gastar. A grande, e bota grande nisso, diferença é a escala. A gente não está falando de um salário, mas de trilhões de reais que afetam a vida de todo um país. Isso, em essência, é o orçamento público. Só que, diferente do nosso planejamento de casa, que às vezes é mais no improviso, o do governo é bem mais estruturado. Ele se apoia em três grandes ferramentas ou leis que se conversam. E aí entram essas três siglas: PPA, LDO e LOA. Podem parecer complicadas, mas na verdade elas trabalham juntas num ciclo bem lógico. O PPA é o planejamento de médio prazo. A LDO define as regras do jogo para cada ano e a LOA é o orçamento do ano, preto no branco detalhando de onde vem e para onde vai o dinheiro. Olha, com a nossa analogia da casa, fica super fácil de entender. Pensa assim, o PPA é o grande plano da família. Tipo, em 4 anos vamos comprar uma casa. A LDO são as regras para cada ano, como, esse ano o foco é economizar X para dar entrada. E a LOA? A LOA é a planilha do mês, detalhada. Conta de luz, água, supermercado. Uma coisa depende da outra para dar certo. Beleza. Agora que a gente já conhece as peças, como é que esse quebra-cabeça se monta na prática? A criação da Lei Orçamentária Anual, a LOA, é uma verdadeira jornada com várias estações. Tudo começa com a elaboração. A equipe do governo prepara um projeto de lei, o PLOA, já pensando nas metas do PPA e nas regras da LDO. Daí a gente vai para a aprovação. Esse projeto vai para o Congresso e lá deputados e senadores debatem, podem mudar coisas e finalmente votam. Se for aprovado e sancionado, vira a lei, a LOA. A terceira fase é a execução, quando o governo bota a mão na massa e começa a gastar o dinheiro. E por último, mas talvez o mais importante, vem o controle. O Congresso, os tribunais de contas e toda a população fiscaliza se o dinheiro está sendo bem usado. Certo, o plano está pronto, está aprovado, mas a pergunta que não quer calar é: para onde de fato vai essa dinheirama toda? E a resposta para isso nos leva para o centro de tudo. E olha, assim como acontece em casa, o governo também tem aquelas contas que não dá para fugir e outros gastos que são mais flexíveis, que dá para escolher melhor. E aqui, bom, aqui a gente tem um dado que chama muita atenção. Dá uma olhada nessa proporção. Cerca de 92% de todas as despesas do governo são obrigatórias. Isso quer dizer que só 8% são gastos em que o governo da vez pode de fato escolher onde investir, onde cortar. É uma margem de manobra bem pequena. Vamos traduzir isso. As despesas obrigatórias são tipo o aluguel, o financiamento do carro, a conta de luz. Simplesmente tem que pagar, não tem muita escolha. Já é um compromisso firmado. Já as despesas discricionárias, bom, aí é como aquele dinheiro que sobra para decidir se vai fazer uma viagem, reformar a cozinha ou comprar algo novo. É nesses 8% que as prioridades políticas realmente aparecem. E o que são esses 92%, afinal? A gente está falando principalmente de 3 grandes grupos. O maior pedaço vai para a Previdência Social, ou seja, aposentadorias e pensões. Depois vem as transferências que a União tem que fazer para estados e municípios e os gastos com os salários dos servidores públicos. E por que isso é obrigatório? Porque está na Constituição, está na lei. Não é uma decisão do governo que está no poder, é uma obrigação do Estado brasileiro. Bom, a gente já entendeu como o orçamento é feito e como o dinheiro é dividido. Agora vem a parte que nos coloca no jogo. Como é que dá para a gente fiscalizar tudo isso de perto? A base de tudo é um princípio chamado transparência orçamentária. E o que isso quer dizer?
que é nosso direito ter acesso a todas essas informações de forma clara, aberta e compreensível. Isso transforma qualquer um de nós em um fiscal em potencial das contas públicas. E o legal é que existem ferramentas ótimas e gratuitas para isso. O Orçamento Cidadão, por exemplo, é tipo um tradutor do economês para o português claro. O painel do Orçamento Federal é super interativo, dá para mexer nos dados e, claro, o famoso Portal da Transparência, que permite ver em detalhes cada compra, cada contrato do governo federal. São portas de entrada para o controle social. Então, chegamos ao final do nosso percurso. Fica claro que, embora pareça um monstro de 7 cabeças, o orçamento público pode sim ser entendido. Conhecer esse caminho já é um passo gigante para uma cidadania mais ativa. E agora, a pergunta que fica é: sabendo de tudo isso, qual vai ser o próximo passo?